Fala aí pessoal, beleza? Saudações rubro-negras, aqui quem fala é Honório. E já faz algum tempo que não tinha vídeo aqui no Urumengo TV. E nesse nosso retorno vamos atualizar um vídeo que foi postado há muito tempo aqui no canal. E é o paradeiro de 7 eternas promessas do Flamengo que sumiram do mapa. Então antes de mais nada, já deixa o seu like para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! Vocês lembram do Fabiano Oliveira, que segundo o Andrade nas categorias de base era mais completo e melhor do que o Luís Soares? Ele foi alçado ao time profissional do Flamengo em 2004, ficando no clube até 2006, onde fez algumas partidas, recebeu algumas oportunidades e marcou alguns golzinhos. Em 2007, ele ainda com contrato com o Flamengo foi emprestado ao Goiás, e a partir dali rodou por outros clubes como Nacional de Portugal, Giresunspor da Turquia, Boluspor também da Turquia, até retornar para o Flamengo em 2010, quando não teve o seu contrato renovado. Dali por diante, ele jogou no Boa Vista do Rio de Janeiro, retornou à Turquia para jogar no Adanaspor, daí jogou pelo Tigres do Brasil, pela Portuguesa do Rio de Janeiro e foi se aventurar em Malta, onde defendeu a camisa do Birkirkara, acho que é assim que se pronuncia. E seu último clube foi o Vilhenense de Rondônia em 2019. Atualmente, aos 36 anos, ele encontra-se aposentado e sem clube. E a atacante Eric Flores foi mais um que rodou e não parou em lugar nenhum, com ele sendo alçado ao time de cima do Flamengo em 2008 pelo então técnico falecido Caio Júnior. Eu tenho até uma lembrança que eu tava assistindo o jogo no dia que ele foi alçado, e esse jogo foi contra o Atlético Mineiro, com o placar terminando 1-1. E ele entrando já no finalzinho do jogo, ele fez um salseiro ali quase marcando um golaço. Bom, ele ficou no Flamengo até 2010, quando foi emprestado ao Ceará, e dali por diante rodou por Náutico, Boa Vista do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Itumbiara, Avaí, até encerrar o seu contrato em 2012. Depois de não ter o seu contrato renovado com o Flamengo, ele rodou por milhares de outros clubes, passando mais de 10 vezes pelo Boa Vista do Rio de Janeiro, jogando também pelo Criciúma, pelo Brasiliense, pelo Volta Redonda, e inclusive tem até um episódio curioso da época em que ele jogava no Volta Redonda, onde em um jogo contra o Criciúma, eu não me lembro qual foi a competição, talvez a Série C, acho que foi até em 2020 esse episódio, quando o Tempo Real do Globo Esporte soltou os jogadores que estavam suspensos de ambos os times, na parte do Volta Redonda tem escrito que Eric Flores estava preso por não pagamento de pensão alimentícia. Cara, esse é o puro suco de futebol brasileiro, viu? Ele também jogou entre 2020 e 2021 no Remo, e desde o ano passado ele está defendendo o Flamurtari Vlori de Albânia. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse time. Diego Maurício, o Drogbinha, foi revelado pelo Flamengo em 2010, e ele até que apareceu bem, fazendo os golzinhos e tudo, ajudando o Flamengo ali a escapar do rebaixamento naquele sofrível Campeonato Brasileiro de 2010. Em 2011, ele disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-20 com a seleção, e tem até um icônico episódio em que ele substitui Neymar em um dos jogos. Ele ficou no Flamengo até 2012, e nesse período ele recebeu uma proposta milionária do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Só que o Flamengo queria mais dinheiro e acabou não vendendo o jogador. No fim das contas, ele acabou saindo pelo valor abaixo do que o ofertado pelo Shakhtar para um time lá da Rússia. Encerrando seu vínculo com o Flamengo, ele se tornou um verdadeiro andarilho, assim como os demais já citados, passando pelo Sport, pelo Vitória de Portugal, pelo Bragantino, jogando também no futebol da Arábia Saudita, da China, da Coreia do Sul e retornando ao Brasil em 2020 para defender o CSA. Ainda em 2020, ele foi jogar no futebol da Índia, onde vem se destacando, já tendo defendido as camisas do Mumbai City e do Odisha FC, clube que está atualmente. O pessoal aí da mais antiga vai lembrar, mas toda vez que surgia um jogador bom nas categorias de base do Flamengo, ele já era tratado como novo Zico, e isso atrapalhava bastante no desenvolvimento do moleque, porque quando ele era alçado ao time profissional, ele já subia com aquela expectativa, aquele status de que seria a grande promessa, a grande revelação do Flamengo, mas que na grande maioria das vezes acabava não acontecendo. Bom, o caso do Adria é exatamente dessa forma como eu mencionei, com ele sendo um grande destaque das categorias de base do Flamengo, jogando também em seleções de base do Brasil. Ele foi alçado ao time profissional em 2012, e já naquele ano ele conseguiu marcar o seu primeiro gol como profissional, em um jogo contra o Bom Sucesso que terminou 4-0. Com aquela fase tenebrosa do Flamengo, ele deixou o clube em 2013, onde foi atuar no Cagliari da Itália por empréstimo. Ele também jogou no Leeds United da Inglaterra e no Nantes da França, até retornar para o Flamengo em 2016. Ficou até 2017 no clube, tendo se transferido para o Sion da Suíça. Ele também jogou no Kayserispor da Turquia, retornou ao Brasil para jogar no Avaí e retornou à Suíça para jogar no Sion. E em 2023 ele vem defendendo a camisa do Brescia da Itália, clube que Roberto Baggio é ídolo.
caso do Negueba era um caso à parte, já que ele não era considerado uma grande revelação e uma promessa das categorias de base, mas sim um bom jogador. Em 2011, ele ajudou o Flamengo a conquistar a Copa São Paulo de Juniores, fazendo inclusive o gol do título de pênalti sobre o Bahia. A primeira chance no time profissional foi já em 2010 pelas mãos de Vanderlei Luxemburgo, e em 2011 foi onde ele recebeu mais oportunidades, mas sempre vindo do banco de reservas. Ainda em 2011, ele foi campeão do mundo sub-20 juntamente com a seleção brasileira, que tinha grandes jogadores como Oscar, Felipe Coutinho, Casemiro, dentre outros. Negueba nunca se firmou no Flamengo, e até o fim do seu contrato em 2015, ele foi 2 vezes emprestado, em 2013 para o São Paulo e em 2015 para o Coritiba. Após encerrar o seu contrato, ele ainda rodou pelo Grêmio, pelo Atlético Goianiense, pela Ponte Preta, pelo Londrina e jogou 4 anos no futebol da Coreia do Sul, retornando em 2022 para o Brasil para defender o Criciúma. Atualmente ele está no futebol da Tailândia, onde é jogador do Port FC. O atacante Caio Rangel era mais uma promessa das categorias de base do Flamengo, com ele também acumulando passagem por seleções de base do Brasil. O caso desse garoto é diferente, já que ele não chegou a atuar profissionalmente pelo time do Flamengo, já que com o contrato perto do fim, ele forçou uma saída, pedindo para que fosse negociado com o futebol europeu. E o Flamengo, a fim de lucrar pelo menos uma pontinha de dinheiro com o jogador, acabou negociando ele com o Cagliari da Itália. Por lá pouco jogou, acumulando empréstimos para o Arouca de Portugal, para o Cruzeiro e para o Criciúma. Com o fim do seu contrato com os italianos, ele começou a sua vida de andarilho, jogando pelo Juventude, pelo Paraná, pelo São Bento, pela Ferroviária, retornando ao futebol do exterior para jogar no Zira FK de Azerbaijão e retornando mais uma vez ao Brasil para defender o Santo André, o Brasil de Pelotas, e o seu último clube foi a Chapecoense em 2022, já que atualmente em 2023 ele está sem clube. Gente, eu confesso que eu me decepcionei um pouco com esse jogador, porque quando ele surgiu eu achava que ele seria um grande craque que daria muitas alegrias ao Flamengo, mas foi um ledo engano. Bom, eu estou falando do Rafinha, né? Ele que surgiu muito bem no Flamengo ali em 2013, inclusive chamando bastante atenção no clássico contra o Vasco, em que ele teve uma atuação de gala entortando e deixando o zagueiro Dedé para trás, e ganhando até o apelido de Neymar da Gávea, vejam só. A última vez que ele defendeu o Flamengo foi justamente ali em 2013, já que em 2014 ninguém entendeu e ele acabou emprestado ao Bahia em troca do volante Feijão. Vocês lembram do volante Feijão? Um cara que eu confesso que eu não me lembro de ter visto ele jogar pelo Flamengo. Enfim, é coisa da diretoria da época. Ele manteve vínculo com o Flamengo até 2017. E do período em que ele jogou no Bahia até o período em que ele teve vínculo com o Flamengo, ele foi diversas vezes emprestado, passando pelo futebol da Coreia do Sul, pelo Metropolitano de Santa Catarina, vejam só como ele caiu, jogando no futebol da Tailândia, onde jogou num time chamado Thai Honda FC, e quando ficou livre no mercado, ele fechou compromisso com o Avaí. Em 2019, ele defendeu a camisa do Cafelateiros de Tapachula do México, time que jogava divisões de acesso do país. E ao retornar para o Brasil, ele jogou no São Bento de Sorocaba. Entre 2021 e 2022, ele fechou compromisso com o The Strongest da Bolívia, onde jogou a Libertadores. E nesse ano, em 2023, ele vem defendendo a camisa do Maguari de Pernambuco, que disputa a primeira divisão estadual. Bom galera, e esse foi o vídeo que tratou de ressuscitar o canal Urumengo TV. Espero que vocês tenham gostado e conto com seu like e com a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Valeu, fui!